Brasil é a nação que mais criou áreas de conservação nos últimos 10 anos. Infelizmente, seu patrimônio marinho é um dos menos protegidos e estudados. A fauna marinha brasileira vem sendo prejudicada pelo aumento intensivo da pesca industrial. Sem medidas eficazes, ao longo da costa brasileira, o esgotamento de estoques pesqueiros será acelerado. Programa Biosfera pela Sustentabilidade do Planeta de volta, e hoje nós estamos falando sobre raias, desmistificando essa ideia de que raias são venenosas, falando sobre as suas diversas espécies, tanto de água salgada quanto de água doce. Agora, Guilherme, quando a gente fala de questões ambientais, existe uma dificuldade da população entender a importância de um ecossistema. Por exemplo, quando a gente fala da questão das raias, qual é a importância, por exemplo, de um animal como esse para o ecossistema marinho? Bom, a natureza ela é muito mais perfeita do que às vezes a gente pode imaginar. E nesse contexto, nós sabemos que cada uma das milhões de espécies existentes, seja no mar ou fora dele, tem o seu papel de importância. As raias têm o seu papel. Nós ainda não temos totalmente definido, porque estamos estudando, qual o papel exato que esse animal tem dentro de todo o ecossistema marinho. Mas eu acredito que deve ser muito importante, tendo em vista que nós estamos falando da maior espécie de raia do mundo, um animal assim fenomenal, de um tamanho gigantesco, vamos dizer assim, e que chegou nesse nível de desenvolvimento, de evolução, por motivos que a natureza não vai deixar sem explicação. Falando na ocorrência dela em outros mares, quais são os lugares do mundo em que ela é mais presente? Bom, como eu disse, ela ocorre em todos os oceanos do mundo. É muito interessante porque nas Américas, tanto do norte como do sul, tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Pacífico, nós só temos a manta birostris, essa manta gigante que é que nós estudamos no Projeto Mantas do Brasil. Em outras regiões, principalmente do Índico e do Pacífico, nós temos a ocorrência de uma segunda espécie que foi descoberta apenas em 2009, a chamada manta alfredi, que também foi o nome popular, é a manta recifal, porque ela vive agregada em recifes de coral. Então ela não faz migrações como a manta gigante, que nós temos aqui, mas ela faz pequenos deslocamentos, mas ela volta sempre para o mesmo local. E isso faz com que as populações dela sejam mais presentes e mais vistas, principalmente nos locais onde o mergulho ocorre. Então você tem uma grande agregação delas, para citar alguns países que são mais simbólicos. O Brasil, o Equador, a Indonésia, a Tailândia, a Austrália, África do Sul, Moçambique, são pontos onde existe uma grande concentração, mas não se engane, quando eu falo grande concentração, ela é muito menor do que qualquer espécie de tubarão que você possa imaginar, justamente para aquela demora que ela tem no seu ciclo reprodutivo que eu expliquei anteriormente. Agora, Guilherme, nesses lugares, quanto à questão da pesca predatória, ela é menor? Como que você avalia isso? Principalmente no Sudeste Asiático, próximo à Índia, Filipinas e outros lugares, Indonésia, está ocorrendo uma pesca predatória forte em cima dessa espécie. Tanto da manta birostris, dessa manta que nós trabalhamos aqui, como da manta recifal, a manta alfredi. E por quê? Porque elas estão sendo mortas para que os seus elementos filtradores, que filtram o plâncton, sejam retirados e sejam vendidos, principalmente na China. 99% dos desembarques desse material chegam na China, na província de Guangzhou, e lá eles viram pó para remédios que dizem que serve para ajudar na circulação, na pressão arterial, o que é uma grande balela, ou então como substituto, o que é ainda mais grave, para sopa com o que utiliza as nadadeiras, as barbatanas de tubarão. E isso tem causado muita preocupação e é um dos motivos pelo qual ela evoluiu naquele estágio na IUCN, na lista das espécies ameaçadas de extinção. Existe o consumo da carne de diversas espécies de raia de água doce, sim. No caso dessas raias que a gente tem exposta aqui, o seu mercado era, obviamente, mais destinado para o mercado da aquariofilia, da ornamentação, né? Elas durante muito tempo foram exportadas em grande número para diversos locais do mundo, principalmente para a Europa e Japão. Só que há alguns anos o IBAMA e diversas instituições e ONGs que estudam as raias de água doce
vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa que levaram a um conhecimento bastante amplo com relação ao tamanho das suas populações. A gente conhecendo o tamanho da população de um determinado peixe, a gente pode dessa forma quantificar o quanto desse peixe pode ser, digamos assim, consumido para suas diversas finalidades. No caso dessas raias, o mercado ornamental, né? Quantificando isso, o IBAMA estipulou uma determinada cota de cada espécie que pode ser explorada durante um ano, e isso tem garantido, de certa forma, a preservação das populações em seus tamanhos naturais, né? Fazendo um consumo sustentável de determinado recurso. Você que tem uma experiência de mergulho, de estar perto desses animais, como é que é para você saber que é um ambientalista e trabalhando para a conservação desses animais e você observa eles ali de perto? Olha, eu já estive mergulhando com eles em alguns locais do mundo e eu posso dizer para você que é uma experiência absolutamente de outro planeta, vamos dizer assim. Realmente você se sente mais próximo da natureza, mais próximo de Deus, porque é um animal gentil, gigante, que te olha nos olhos, que navega perto de você com uma graça, uma elegância. E eu não conheço mergulhador que não teve um encontro e que não ficou maravilhado e que não fale desse encontro para todo mundo, para mim, que além de mergulhador, né, mergulhador de pesquisa, sou também ambientalista e estudioso, é mais gratificante, porque pelo menos isso, pelo menos um pouco mais com elas eu consigo ficar embaixo d'água, que é realmente a realização de um sonho profissional. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Biosfera, esclarecimentos sobre um tema que não é tão popular, mas que é importante a gente falar porque as pessoas precisam entender a importância de preservar o nosso meio ambiente, nosso planeta, como a gente ouve falar o tempo todo, mas a gente ainda não consegue entender a importância dessa preservação, desde um animal como a raia, que às vezes a gente não observa, não está no nosso dia a dia, até o fato de não jogar o lixo no chão, né? Perfeito, acho que vocês têm toda a razão e muitas coisas vêm na mente popular, né? Chegam às pessoas, às vezes até de uma forma bastante distorcida. Então, isso aconteceu recentemente com as raias, porque a raia é assassina, né? Todo mundo sabe que ela não é. Ela tem coitadinha, tem um ferrão para ficar ali no fundo do mar, né? Caso alguém venha atacá-la pelas costas, nada além disso. E a importância de um programa como o de vocês, que realmente leva essa palavra, leva essa explicação de uma forma clara, de uma forma popular, que as pessoas entendem, né? Porque ninguém é cientista, tem que ser uma forma acessível e popular. E isso é muito importante, porque chega de sensacionalismo. Quando o ambiente é equilibrado, nem acidentes acontecem. Ok, obrigada. Obrigado a vocês. Certeza que ela não vai buscar contato com a pessoa, tá? Então, se a pessoa não se aproximar do animal, praticamente o risco de acidente é zero. Ok, muito obrigada pela sua participação, por nos receber aqui no Aquário de São Paulo, pelos esclarecimentos sobre raias. Muito obrigado a vocês pela visita. Então, a gente só consegue preservar o nosso meio ambiente, o nosso planeta, se a gente conhece as nossas espécies, se a gente conhece o nosso ecossistema. E este é um espaço de conhecimento. Então participe, biosfera@boavontade.com. Tchau e até a próxima edição.